Ao se perguntar qual é a maior ameaça para a existência humana, logo pensamos em guerra nuclear, aquecimento global ou uma pandemia em grande escala. Supondo poder vencer tais obstáculos, estamos realmente seguros? A vida no nosso pequeno planeta azul parece segura se não estamos cientes do que se esconde no espaço. Os 10 desastres cósmicos a seguir são só algumas das formas pelas quais a humanidade pode ser ameaçada ou mesmo exterminada. Explosão de raios gama. Como o nome sugere, são explosões muito fortes da letal radiação gama. A origem é desconhecida, mas acredita-se que está na colisão de estrelas de nêutrons ou buracos negros. Normalmente, a energia de uma estrela é liberada de várias formas. Em uma colisão de estrelas de nêutrons, os dois campos magnéticos se combinam, o que libera uma grande quantidade de energia em feixes de raios gama focalizados. A liberação pode ser tão forte que produz uma explosão de luz no meio do universo, que pode ser vista da Terra. O quão letais são as explosões de raios gama? Depende da distância que estão e se você está na linha de fogo. Muitas são inofensivas quando chegam até nós, mas os cientistas acreditam que a cada 5 milhões de anos ocorre uma explosão de raios gama que pode ser poderosa para atingir toda a Terra. Poderia ser o fim da nossa camada de ozônio e da vida na Terra. Expansão solar. No centro de nosso sistema solar, há uma pequena estrela extraordinária. É perto o suficiente para impedir que os oceanos congelem, mas longe o bastante para evitar que se tornem desertos e fervam por entre nós. Por mais notável que seja para nós, é na verdade apenas uma estrela anã amarela em sua fase principal de vida. Durante essa fase estável, átomos de hidrogênio em seu núcleo se fundem para formar átomos de hélio e produzir a radiação solar que ilumina e aquece nosso planeta. Como tudo que é bom, infelizmente, isso deve acabar. Por volta de 4,5 bilhões de anos, nosso Sol tem apenas metade de seu hidrogênio restante. Quando acabar o combustível, seu núcleo encolhe, puxando as camadas externas para dentro pela força gravitacional mais forte. Para se estabilizar, a temperatura central do Sol sobe e as camadas externas se expandem. Por fim, o Sol se expandirá para um novo estágio de vida, o gigante vermelho, que vaporizará os oceanos, queimará a humanidade e acabará devorando a Terra. Uma tempestade solar. Imagine estar sem energia ao acordar de manhã e não encontrar forma de ligá-la novamente. Toda a rede elétrica foi queimada e pode levar dias, meses ou até anos para repará-la. Por mais improvável que pareça, isso é possível. Uma tempestade solar é qualquer erupção na superfície solar. Geralmente, não afetam a Terra, mas por vezes liberam energia magnética suficiente para mover o campo magnético do Sol até o nosso, o que é chamado de ejeção de massa coronal, CME, e pode causar uma série de eventos estranhos, principalmente picos de eletricidade e falhas de energia. Em 1859, uma tempestade solar enorme, o evento Carrington, fez isso. Os danos foram mínimos, mas a física Patricia Reif acredita que a mesma tempestade teria sérias consequências na infraestrutura moderna de hoje. Poderia deixar continentes inteiros na escuridão. Perda da Lua. A Lua se distancia da Terra a uma velocidade de 3,8 centímetros ao ano. Mesmo que seja impossível se afastar por completo, surge a pergunta: e se nossa Lua desaparecesse? Imagine, um enorme asteroide destruidor voa em direção à Terra, mas atinge a Lua. O que aconteceria? Com a força gravitacional próxima mais forte, a poeira da Lua se reagruparia em anéis ao redor da Terra, como a poeira de Saturno. Meteoritos quebrariam estes anéis, atingindo constantemente a superfície da Terra e destruindo tudo em seu caminho. A perda da atração gravitacional da Lua teria efeitos terríveis no clima também. A resistência maremotriz da Lua diminui a rotação de nosso planeta. Sem ela, os dias teriam 10 horas e a Terra se inclinaria mais 60 graus, o que lançaria nossas estações estáveis em turbulência. Asteroides. Todos os dias a Terra é coberta por poeira e pedras que caem do espaço.
Felizmente para nós, a maioria queima na atmosfera. Infelizmente para os dinossauros, a cada poucos milhões de anos chega um asteroide do tamanho de uma pequena cidade. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de comprimento caiu na superfície da Terra, criando uma cratera de 177 quilômetros que devastou nosso clima. Embora seja improvável que um asteroide destrua o planeta, cientistas da NASA acreditam que qualquer coisa com mais de 2 quilômetros traria consequências devastadoras para a civilização. Procure 4179 Toutatis no Google. Esse asteroide de 5,4 quilômetros voa com frequência por uma série de planetas, incluindo a Terra. Ainda que a probabilidade de colisão seja baixa, a órbita caótica do asteroide torna impossível prever sua trajetória. O próximo encontro com a Terra está programado para 2069 e esperamos que o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA esteja à altura da tarefa. Colisão de galáxias. Nem todas as coisas desta lista são certeiras, mas essa foi na mosca. A galáxia de Andrômeda voa pelo espaço a 110 km por segundo. Em 4 bilhões de anos, colidirá com nossa Via Láctea, deixando um rastro de gás e poeira estelar. Algumas estrelas serão destruídas na colisão. Outras serão completamente expelidas de suas galáxias. O vai e vem resultante das duas galáxias, que serão despedaçadas e depois arrastadas juntas de volta, resultará por fim em um buraco negro supermassivo ao centro e no nascimento de uma nova galáxia. Adeus hidrogênio! À medida que o universo envelhece, em seus anos dourados, a paisagem cósmica fica diferente. Como nosso Sol, a maioria das estrelas no universo queimarão lentamente seu combustível e finalmente se desintegrarão em nada além de carbono. Estrelas maiores se tornarão supernovas, talvez estrelas de nêutron ou buracos negros, mas mesmo estes irão evaporar ou reestruturar formando estrelas menores com o mesmo destino. Assim que todo o hidrogênio livre for usado, não haverá mais combustível para gerar novas estrelas, e o universo ficará na escuridão total. Estará abaixo do ponto de congelamento, menos 273 graus Celsius, o zero absoluto. A vida não sobreviveria nessas condições. Felizmente, a essa altura, todos nós já teremos desaparecido há bilhões de anos. Deslocamento de campos magnéticos. O núcleo de ferro fundido da Terra gera um campo magnético notável, que é decisivo na navegação das espécies e nos protege da radiação nociva do Sol. A cada 200 mil a 300 mil anos, os polos mudam e invertem o campo magnético da Terra. O que conhecemos como polo norte magnético se torna polo sul magnético. Já que 800 mil anos se passaram da última inversão magnética, outra está para acontecer, mas não imediatamente. Na verdade, a reversão é extremamente lenta e leva até 10 mil anos. Durante esse tempo, o campo magnético se move ao redor do planeta, criando temporariamente polos magnéticos menores, que, espalhados pela Terra, enfraquecem sua força geral e nos expõem à radiação destruidora de DNA. Se o campo magnético desaparecer por completo, as consequências serão devastadoras. Estrelas cadentes. Uma estrela cadente geralmente se refere à trilha de gás brilhante deixada por meteoritos quando queimam na atmosfera. Mas existem estrelas cadentes verdadeiras, bolas de gás em chamas que voam livremente pelo universo. E é quando a velocidade de uma estrela é tão grande que ela pode deixar a sua galáxia e voar livremente pelo universo a dezenas de milhares de quilômetros por segundo. As bolas gigantes de gás queimam tudo que passa em seu caminho e destroem o delicado equilíbrio das órbitas planetárias pelas quais passam. Por sorte da Terra, somente cerca de uma dúzia dessas estrelas hipervelozes foram descobertas. As chances de realmente encontrar algumas delas em nosso vasto universo são mínimas. Claro que isso não impedirá nossa aniquilação caso uma decida disparar por nosso sistema solar. Invasão alienígena. Quais são as evidências atuais de uma invasão alienígena? Naves espaciais no Mar Báltico,
relatos pessoais de abdução alienígena e alegações do ex-ministro de Defesa canadense Paul Hellyer de que ao menos 4 espécies alienígenas vivem entre nós. Tendo em conta a suposição que a maioria dos sóis vem com um sistema de planetas, que os sistemas solares são agrupados em galáxias e que podem existir até 200 bilhões de galáxias no universo, é difícil acreditar que somos a única forma de vida inteligente que existe. Alguns dos melhores cientistas do mundo, incluindo Stephen Hawking, dizem que a vida extraterrestre existe. Na verdade, nos últimos 5 anos, houve uma verdadeira corrida para contatá-los, mas Hawking alertou sobre os perigos em contatar uma sociedade cujas intenções não sabemos. A civilização que lê nossa mensagem pode estar bilhões de anos à nossa frente e muito mais poderosos. A história já nos ensinou que os menos avançados levam a pior na guerra. O fim da humanidade na Terra é algo natural, que não podemos mudar. Assim como nossa vida tem um certo começo e certo fim. É o que nos define e nos faz perceber que a única coisa que podemos fazer é aproveitar ao máximo o nosso tempo na Terra, sobretudo ao sabermos que a Terra precisa de um equilíbrio cuidadoso para manter a humanidade. Então, ao invés de olhar para o céu noturno e nos perguntar o que vai nos matar, devemos nos maravilhar com a profundidade do espaço, as belezas e a natureza sublime que ele contém.